Oi, pessoal. No último dia 15 de julho, tivemos o tão alardeado encontro entre Marte e Urano com a estrela Algol, também conhecida como a Estrela do Diabo. Então a gente viu muitos desses canais de previsões competindo entre si, no sentido de quem poderia vislumbrar mais desgraças para a humanidade, como sempre ocorre nesse tipo de evento, na esperança de que um dia, por fim, algo aconteça, e aí então essas pessoas vão se colocar como grandes adivinhos, videntes, sensitivos e coisas do tipo, certas de que obterão finalmente fama e reconhecimento. Enquanto isso não acontece, vão lotando as mídias digitais com suas previsões nefastas e assustadoras que acabam circulando por aí na tentativa de fazer a gente acreditar que o mundo não vai passar desta semana. Existem vários níveis de atuações planetárias na humanidade, o que torna difícil a gente fazer previsões assim tão objetivas, já que não sabemos nem em qual nível ou de qual maneira essas movimentações estarão efetivamente atuando, tanto nas questões planetárias quanto nas questões humanas, quer seja em âmbito pessoal ou coletivo, porque tudo vai depender do estado vibracional, estágio evolutivo e karma de cada um. Então, não adianta eu comparar um aspecto do mapa, por exemplo, de uma declaração de Segunda Guerra no passado e ficar relacionando esse mapa com aspectos semelhantes nos dias atuais, afirmando haver uma ameaça de guerra. Porque não estamos no mesmo estágio evolutivo que estávamos no passado, quando aquela guerra aconteceu. Lembremos-nos que a evolução está nas mãos da divindade, e esta é sempre imprevisível, já que o previsível é preconceituoso e, portanto, não é divino. Por isso, as verdadeiras previsões sérias que envolvem aspectos astrológicos, como as de Nostradamus, por exemplo, possuem uma linguagem tão vaga e figurada porque não é possível fazer isso de outra maneira. Mas, como diz o ditado, onde há fumaça há fogo. Então, vamos procurar compreender melhor tudo o que envolve essa estrela tão misteriosa e tão rica em significados ao mesmo tempo, dentro de uma abordagem teosófica, mitológica e astrológica. Astronomicamente falando, Beta Persei é a segunda estrela mais brilhante da constelação de Perseus, sendo uma estrela binária de magnitude 2,05 e que está associada à cabeça da Medusa, sendo também conhecida como Algol, cujo nome deriva do árabe Al-Ghul, que significa fera ou demônio, sendo que o termo demônio, que é correlacionado ao significado de diabo, tem sua origem no grego antigo e seria a junção de duas palavras, dia mais bolos, onde dia significa passar por ou através de, e o termo bolos teria o significado de recusa. Ou seja, diante disso, teremos então o significado de aquele que se recusa a passar, ou também aquele que impede a passagem como opositor ou obstaculizante. Mas passar por onde ou para onde? Nos conta a Teosofia, no episódio referente à queda dos anjos, que houve uma grande guerra no céu. Quando Lúcifer, que ali é denominado como o quinto luzeiro, que por sua vez está associado ao plano da mente abstrata, revoltou-se contra o próprio Eterno, recusando-se a obedecer seus desígnios, que determinavam que este anjo deixasse seu trono celeste e viesse a se manifestar aqui no orbe terreno entre os homens. Só que Luzbel julgava que estes não estavam preparados para receber o potencial mental do qual ele era portador, pelo fato de ainda estarem emocionalmente incompletos. Fazendo aqui um breve parênteses, temos aqui a questão de que enquanto o homem estiver emocionalmente imaturo, não saberá fazer uso adequado da informação e do conhecimento. Alguém tem alguma dúvida? Voltando à nossa história, por conta dessa discordância entre Deus e o anjo rebelde, vai haver uma rebelião contra os desígnios do Eterno e, como consequência, este rebelde será expulso do céu, juntamente com mais 666 anjos que compunham a sua corte. E então vai ser obrigado a se manifestar na marra nesse mundo terreno. Deste modo,
Lúcifer, então, vai ser aquele que se recusa a passar para este plano mais denso. Lembremos-nos que o plano da divindade é andrógeno, ou seja, cada um desses luzeiros é composto de dois tipos de consciências que atuam em conjunto entre si. Uma masculina e outra feminina, que atua como sua contraparte. Mas, na verdade, uma é contraparte da outra. Então, conforme determinou Deus em seu castigo ao anjo rebelde, esse acabou descendo solitário e incompleto a este mundo, enquanto sua contraparte feminina teria ficado aprisionada na estrela Algol. Percebemos aqui a estreita ligação entre a estrela Algol e a questão luciferina, e porque esta então acabou sendo supersticiosamente associada ao conceito de mal e castigo, bem como ao próprio diabo. Como já dissemos em outros vídeos, esse simbolismo riquíssimo da queda dos anjos, entre outras coisas, representa a própria formação do processo mental da humanidade, onde então nós teremos a figura do anjo rebelde e a da sua contraparte, representadas pelos dois meridianos do nosso cérebro, um esquerdo, que rege nossa mente irracional propriamente dita e controla o lado direito do nosso corpo, como aspecto masculino, e o meridiano direito, que rege a nossa mente criativa e também o nosso lado espiritual e controla o lado esquerdo do nosso corpo, como aspecto feminino. Ou seja, nosso cérebro é um reflexo desse mito, onde através do resgate da nossa contraparte espiritual, poderemos restituir a condição divina ao nosso aspecto mental, para que finalmente possamos nos sentir como seres completos e divinos novamente. Em outras palavras, é preciso que haja uma completa interação entre os dois meridianos do nosso cérebro. Pois é através da união da mente concreta com a mente criativa, ambas elevadas, que estaremos aptos finalmente à reconexão com o plano da mente abstrata como base da nossa tríade superior. Porém, para que isso aconteça, é necessário que tanto os aspectos decaídos da mente concreta quanto os da mente criativa sejam redimidos. Continuando, um dia Zeus amanheceu com uma terrível dor de cabeça e chamou Hefesto, que forjava os raios do trovão nos mundos interiores, para que este resolvesse o seu problema. E então Hefesto vai serrar o crânio do deus do Olimpo e da sua cabeça vai jorrar um raio de luz intenso que vai assumir a forma da deusa Atena, a deusa da sabedoria, a mais bela de todas, que desse modo vai acabar sendo a personificação da sua glândula pineal associada ao sexto chakra e plano da mente intuitiva. Mais tarde, a deusa Atena vai ter uma sacerdotisa chamada Medusa, cujo nome significa guardiã ou protetora, da essência imortal do sexto plano divino, eu diria, e deste modo a Medusa vai representar o quinto plano, ou aspecto da mente abstrata a serviço do sexto plano ou mente intuitiva. E a Medusa era uma jovem vestal casta e muito bonita, de lindos cabelos encaracolados que lhe cobriam o corpo virginal, e sua beleza era tão radiante que esta passou a acreditar que era mais bela que a própria deusa Atena, a qual servia, e começou então a se vangloriar disso. E o fato de ser desejada por tantos pretendentes mortais quanto imortais acabou alimentando ainda mais a sua vaidade. Até que um dia então, Medusa vai se deitar com Poseidon no próprio templo da deusa Atena e ali perder a sua condição virginal. Percebam a grande sutilidade dessa narrativa quando associamos esse poderoso deus dos mares, que conhecemos como Netuno na mitologia romana, ao plano das ilusões e das emoções, nos mostrando que a espiritualidade casta, pura e verdadeira, quando tomada pelas ilusões e vaidade, se deixa possuir pelo plano emocional instintivo e acaba perdendo a sua função. E deste modo, a jovem Medusa então deixa de ser sacerdotisa de Atena, que diante dos fatos vai puni-la, transformando-a numa górgona, que é uma figura feminina aterrorizante, que tem o poder de petrificar todos os homens que para ela olham
E deste modo, então, sua cabeleira cacheada, outrora cobiçada e exuberante, agora se torna convertida em assustadoras serpentes. Se associarmos o conceito de serpentes ao da mente concreta, percebam que aqui esse mito nos fala a respeito dos dogmas e fanatismos criados pela mente humana, capazes de petrificar, ou melhor, obstaculizar e impedir a passagem do homem em sua caminhada para o divino. E aqui então, a Medusa se acaba aplicando o termo demônio também como aquela que impede a conexão com o plano da mente abstrata. E ela passa a ser uma espécie de guardiã do umbral, com a qual inevitavelmente em algum momento iremos nos confrontar, por ocasião da noite escura da alma, quando os dois meridianos de nosso cérebro passam a interagir mais intensamente. Aí a gente encontra vídeos onde diz que a Medusa é uma jovem que foi violentada sexualmente e ainda por cima injustamente punida. Aí então já vem a militância a favor da Medusa. Percebam quanto, ao olharmos para esses arquétipos com os olhos da racionalidade, acabamos por nos afastar da sua compreensão. Este exemplo de interpretação do mito que acabei de citar serve como sendo uma ilustração objetiva e prática do significado da cabeça e da própria Medusa, que nos paralisa e impede nossa passagem para a verdadeira compreensão daquilo que está oculto em seu significado. A gente nunca deve olhar tais mitos com os olhos da racionalidade humana, porque todos aqueles personagens são aspectos da nossa estrutura psíquica, nada mais além disso. Portanto, o masculino não quer dizer homem, o feminino não quer dizer mulher e coisas assim. Continuando, Medusa vai ser morta por Perseu, cujo nome deriva do termo persona, a personalidade que representa a máscara com a qual a alma imortal se reveste no mundo humano. E este mito, então, vai nos falar a respeito do conflito que surge no momento da nossa busca espiritual entre a nossa racionalidade e as nossas criações mentais e emocionais, surgidas em função dos nossos instintos. Então, para que a mente racional, em busca do caminho espiritual, simbolizada por Perseu, possa realizar tal façanha, ela recebe da deusa Atena, como sabedoria, um escudo tão bem polido que se podia ver o reflexo ao olhar para ele. Do deus Hades, como senhor dos mundos interiores, recebe um elmo, e do deus Hermes, o deus que rege o nosso mental, recebe suas sandálias aladas. E esses três objetos foram definitivos para a vitória de Perseu contra a Medusa, que acabou sendo petrificada por ela própria, ao olhar seu reflexo no escudo de Atena, que refletia sua própria luz perdida de outrora, ou seja, olhou-se como sombra e, apavorada, tomou consciência de si. Como esta górgona estava grávida de Poseidon, ao ter sua cabeça cortada pela espada de Perseu em pleno templo de Atena, acabou dando à luz a um cavalo alado de nome Pégaso, que representa a superação da animalidade que permite ao homem fazer a conexão entre o céu e a terra. E então a cabeça da Medusa será mais tarde imortalizada na estrela Algol, que passa a ser então uma espécie de depositária dos aspectos descritos neste mito, como a vaidade, poder, sedução, desejo de domínio e o uso da mente racional guiada pelo instinto para se conquistar a glória e o poder na terra. Voltando ao mito da queda dos anjos, o aspecto luciferino teria caído cego, aprisionado na objetividade física e limitado pela sua racionalidade bitolada, que o privaria de seu direito de criação divina. Enquanto sua contraparte, que representaria seu dom criativo e espiritual, estaria aprisionada em Algol, que é uma estrela fixa que se situa em torno dos 26 graus do signo de Touro. Sendo que o signo de Touro, como sabemos, é aquele que está relacionado às nossas necessidades materiais e de sobrevivência e também às questões financeiras. Temos aqui então, nesse conjunto, a espiritualidade e criatividade transformadas em produtos e mercadorias,
manipuladas pelo uso tendencioso da informação, do marketing com finalidades de poder. É o Pégaso aprisionado nas entranhas da Medusa, de cuja cabeça lhe saem serpentes que poderiam até encontrar representatividade no excesso de informação que ocorre em nossos dias, e também nessas previsões catastróficas que tentam nos desequilibrar e manipular o tempo todo. Há algum tempo veio uma pessoa desesperada me procurar porque havia descoberto Algol na casa 6 do seu mapa astral e estava com medo de perder o emprego. Gente, todo mundo tem Algol em alguma casa do seu mapa. E isso não significa que aquele seja um ponto de azar, maldição ou coisas do tipo. O nosso Sol, por exemplo, faz aspectos tensos com Algol a cada 3 meses. A Lua, que representa nossas emoções, faz esses mesmos aspectos tensos a cada 7 dias aproximadamente. E olha que ela é a regente das massas. O que não significa, então, tragédias trimestrais ou histerismos semanais em nossas vidas nesse sentido? Caso contrário, estaríamos vivos por puro milagre. Marte, que é o planeta da guerra, encontra com Algol a cada 2 anos aproximadamente e faz aspecto tenso com ela a cada semestre. O mesmo acontecendo com Marte em relação a Plutão. Neste caso, haja violência e desgraça. No tocante aos planetas lentos, sempre que esses se encontrarem em Touro ou tiverem algum aspecto tenso com esse signo, vão requisitar duras provas, assim como ocorre quando passam pelos outros signos. Portanto, não podemos atribuir a influência de Algol a tudo aquilo que de mal possa acontecer, tanto para nós quanto para a humanidade como um todo, porque não sabemos o que é mal realmente, assim como não sabemos o que é o bem. Por isso, essa estrela não é levada em consideração na grande maioria das leituras astrológicas por ser relativamente irrelevante, apesar do nome assustador, Estrela do Diabo. Se isso fosse realmente do modo como se diz, essa então deveria de ser um dos pontos mais importantes do mapa, representando aquilo que deve ser temido, e bastaria a astrologia estabelecer os momentos de crise e perigo para a humanidade a partir desse aspecto, e então não passaríamos por grandes dissabores. A gente nem sairia de casa nesses dias para não correr riscos. Mas, felizmente, a divindade é inesperada e imprevisível. Caso contrário, não cresceríamos nunca. Dia 15, o mundo não acabou. Nenhuma guerra estourou, além daquelas já existentes. Não tivemos abalos, terremotos, erupções vulcânicas, maremotos ou coisas desse tipo. Mas aí vem alguém e me diz: mas e o atentado contra o Trump? Assim como associaram a morte do Kennedy ou a do John Lennon a aspectos de Algol relacionados à Lua dos seus mapas natais, que, como disse, ocorrem semanalmente, quantas pessoas não sofrem atentados ou morrem por dia ou perdem o emprego? Será que todas elas estavam vivendo um aspecto de tensão entre Algol e as suas luas natais? Então as pessoas, a partir de preconceitos, como por exemplo o termo diabo, acabam criando cada vez mais confusão e desinformação. Fica então aquela história da gente julgar um fato de modo tendencioso através da astrologia, depois que este ocorreu, e tirar conclusões que não significam que toda vez que tal aspecto astrológico acontecer novamente, vai acabar desencadeando a mesma tragédia. A gente precisa parar de entender as coisas ao pé da letra, porque isso só nos leva à superstição que nos aprisiona, petrifica e nos limita cada vez mais, nos matando tanto mental quanto espiritualmente. A gente precisa parar de olhar para alguns planetas ou aspectos da astrologia como sendo maléficos e ameaçadores, já que o tempo nos ensina que todos esses aparentes obstáculos não passam de degraus para o nosso crescimento, progresso e evolução espirituais. Deste modo, toda essa confusão de informações, todos esses canais sensacionalistas que existem por aí, em função de reconhecimento, fama e poder, tudo isso acaba sendo uma expressão da cabeça da Medusa, como já disse,
E, portanto, tudo isso é algol, que impede a mente humana de passar ou atravessar para um outro estágio superior de consciência. O encontro entre Marte, Urano e Algol no último dia 15 não seria nada além do que a exacerbação de tudo isso que já acontece. E para que a nossa mente humana possa passar para outro nível mais elevado de consciência, a gente precisa então estar conectado com a sabedoria, não no sentido do conhecimento apenas, mas no sentido do aprendizado como resultado do bom uso deste conhecimento. E esta sabedoria acaba sendo o escudo radiante de Perseu, que lhe foi dado pela deusa Atena, e que nos permite petrificar a medusa ao invés de que ela nos petrifique. A gente precisa do elmo da invisibilidade ou da isenção de julgamento, como resultado do autoconhecimento, a partir do mergulho nas profundezas do nosso eu, onde estão os reinos do deus Hades ou Plutão. E também calçar as sandálias de Hermes ou Mercúrio, que permitam à nossa mente olhar os acontecimentos sob um aspecto superior e não limitado apenas pela visão rasteira das nossas restrições humanas. Somente deste modo venceremos a medusa da nossa mente concreta com tudo aquilo que esta criou no mundo. E então nossas superações serão convertidas no Pégaso, que nos permitirá cavalgar a planos cada vez mais sublimes e elevados, a estabelecer uma perfeita comunhão entre o mundo divino e o mundo terreno. E então haverá paz no homem, paz entre os homens e paz na terra finalmente. Esta é a mensagem da estrela Algol. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.